Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje falaremos sobre o texto literário e o contexto histórico-social. E aí, você sabe a diferença entre texto literário e não literário? E falando de texto literário, você sabe a importância de compreender o contexto histórico-social para cada produção que se tem? Não? Então vem comigo, me acompanha aí na tela. Eu vou começar falando sobre o que é o texto literário. Então eu trouxe esse esquema que aparece aí na tela para vocês, que ele delimita e define bem o que é o texto literário e a diferença entre o texto não literário. Inicialmente aí nós temos o texto não literário. Esse prioriza a função utilitária, que tem como objetivo informar, noticiar, esclarecer. Já o texto literário prioriza a função estética. Como assim, professora, função estética? Imagina só que quando nós falamos de produção textual, nós levamos em consideração a função da linguagem, a função comunicativa, nós falamos de funções da linguagem, nós falamos de função estética, nós falamos de função objetiva e de função subjetiva. O texto literário, ele tem como objetivo despertar algum sentimento, alguma emoção no leitor. Isso significa dizer que a minha escrita, que a minha produção textual, ela não leva em consideração a linguagem objetiva, que é noticiar, informar, mas explora todos os recursos linguísticos ali para transformar palavras em arte, tá certo? Então, coloca isso na sua mente, que o texto literário tem a função de despertar algum sentimento no leitor, inclusive uma reflexão. Em seguida, a gente tem aí o que é o contexto histórico-social, porque nós falamos aqui do que é o texto literário, nós diferenciamos esse texto literário do texto não literário, mas e o contexto histórico-social? O contexto histórico-social é o conjunto é o conjunto de circunstâncias temporais, sociais e culturais que envolvem um acontecimento, uma obra artística ou uma referência específica que podem ser relevantes para melhor compreender o seu conteúdo. O que isso significa, professora? Relevância? Como assim? Quando nós falamos de literatura, e a nossa aula aqui nós falamos de literatura brasileira, é claro, nós falamos de uma lista temporal, de uma linha temporal, em que eu observo ali o marco de início de uma literatura ou do final dela. Eu observo ali o marco de uma manifestação literária e o início de outra, ou de um período de transição. Mas, professora, essas palavras estão muito complicadas. Simplifique aí para mim. Eu estou querendo dizer que um texto literário, ele vai trazer características da época em que ele foi escrito. Imagina um texto escrito lá em 1500 e um texto escrito em 2025. Ele vai trazer ali na sua produção, na sua constituição, características específicas da sua época. E eu consigo ir além. Como assim, professora? Também tem características sociais. Como é que a sociedade estava organizada na época que foi escrita a carta de Pero Vaz de Caminha? E aí, você saberia me dizer? Então, quando nós falamos do texto literário e o contexto histórico-social, nós levamos em consideração a época e o que está acontecendo naquele momento, tá certo? E aí eu trouxe para vocês, falando aí de escolas literárias, esse quadro aí das escolas literárias brasileiras. Então, observa que ele está dividido aí em era colonial e era nacional. O que isso significa dizer? Significa que eu tenho produções aí que são da era nacional. Essa nesse rosa em um tom mais claro, nós não falamos de fato de escolas literárias, nós falamos de manifestações literárias. Professora,
A senhora acabou de falar de escola literária. E agora a senhora traz uma informação sobre manifestação literária. Essa aula está ficando um pouco complicada. E aí, como eu diferencio? É que eu tenho aí manifestações literárias quando eu tenho uma produção que eu não tenho um público leitor brasileiro de fato consolidado. Quando é que a literatura começa no Brasil? Começa aí em 1500, mas não é uma literatura consolidada, mas sim relatos ali que servirão futuramente para a construção aí de uma literatura brasileira, tá certo? Em seguida, eu tenho aí o período de transição, que vai de 1808 e 1836. Então, observa que eu tenho quinhentismo, barroco, arcadismo, e na era nacional eu já tenho uma literatura de fato brasileira. Aí eu tenho romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e assim sucessivamente. Só lembrando que esse quadro aí, ele não está completo, significa dizer que nós ainda estamos em processo de produção literária até o momento. E possivelmente nós teremos o surgimento de novas escolas literárias com novas estéticas, novas transformações e uso aí do recurso da língua, tá? E aí eu quero que vocês observem aí esse período de transição de 1808 a 1836, porque nós vamos falar aí do romantismo e posteriormente do modernismo para mostrar para vocês como é diferente, como o período histórico molda ali a produção literária, tá certo? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês esse mapa do romantismo no Brasil. Professora, a senhora está falando o que foi o romantismo? Sumarize essas informações. O romantismo, pessoal, foi a primeira escola literária brasileira. Foi dividida em 3 fases. Era nacional, era ultrarromântica, que é a fase ultrarromântica, e a era condoureira. Então, cada era dessa do romantismo, ou fase, como assim queira chamar, tem uma característica histórica muito importante. Vamos falar da era nacional? Olha aí comigo na tela. Primeiro, a gente tem um contexto aí muito importante no Brasil, que é a independência do Brasil. Professora, quer dizer que a senhora vai falar que a primeira fase nós temos aí a independência do Brasil? Deixa eu ver se eu me lembro. É lá quando nós temos aí o Brasil deixa de ter uma ligação tão extrema com Portugal e passa a ser o império? Isso mesmo. Ocorrem nesse período transformações sociais, transformações estruturais que movimentam a produção literária brasileira. Como assim? A primeira fase é a indianista. Olha aí no quadro. Eu tenho aí o indianismo, que é o nacionalismo. Então, busca-se uma produção que mostre aí a importância de ser brasileiro, a importância de pertencimento. E aí aparece o índio como herói nacional, por isso que é chamada aí a primeira fase de indianismo. E aí a gente faz aquela breve reflexão. O índio aparece aí como centro das narrativas, como já você vai observar, e aí esse termo depois ele foi sendo substituído por povos originários. No entanto, indianismo vem justamente dessa frase. Então eu tenho ali uma produção literária em que eu quero identificar o que é ser brasileiro, o que representa mais o povo brasileiro. É lá as comunidades dos povos originários, são os negros, são outros povos que vêm ao Brasil nesse período? O que representa de fato? Então, elege-se aí o índio e, a partir daí, constrói-se narrativas, produções literárias que colocam o índio como centro, como herói, de uma forma um tanto quanto idealizada. E aí eu vou mostrar para vocês, olha aí, o modernismo. O modernismo, ele já é uma fase mais de maturidade da literatura. O que é que isso significa dizer?
Significa dizer que, enquanto lá no romantismo eu tenho a independência do Brasil, aqui no modernismo eu já tenho uma insatisfação política muito grande durante a República Velha, vem a questão da Era Vargas e vem diversos movimentos que trazem aí uma geração de reflexão e críticas da sociedade brasileira, tá? Então, a gente tem uma fase heróica, radical, que é a primeira fase. Nós temos uma geração de reflexão da sociedade brasileira, que trata sobre problemas sociais, e aqui aparecem os romances regionalistas, os regionalismos nordestinos, e aí na geração de 45 nós também temos uma fase de reflexão, um tempo psicológico, a utilização de diversas figuras de linguagem para sua construção. Professora, a senhora está falando? Falando. A senhora falou do romantismo, que é lá a primeira escola literária de fato brasileira, ligou ali com a história, mostrou que tem a ver com o processo, o estado de espírito das pessoas naquele momento, falou do modernismo, que é uma escola literária mais atual, mas a senhora poderia me mostrar um exemplo para que eu faça essa comparação? Com certeza, olha aí comigo na tela. Esse texto que aparece para vocês é intitulado Marabá, que é de Gonçalves Dias. Marabá significa mestiça, tá? Então, esse poema que eu trouxe para vocês, ele é curto, ele é longo, na verdade, eu trouxe só um trecho, tá? Mas ele conta um pouco da história da Marabá. Como assim? A Marabá é uma mestiça. Ela nasce da união ali de uma indígena com um português, só que ela mora na aldeia. E como é essa socialização? Porque a Marabá ela tem características europeias. Como se aceita a Marabá nesse meio? Então, leia aí comigo. Diz assim: eu vivo sozinha, ninguém me procura. Acaso feitura não sou de Tupá? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és me responde, tu és Marabá. Meus olhos são garços, são da cor das safiras, tem luz das estrelas, tem meigo brilhar. Imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam as vagas do mar. Então, durante toda essa produção literária, nós percebemos algumas características que são, de fato, da fauna, da flora, a partir da leitura, que caracterizam ali a Marabá mestiça, que não é aceita na comunidade ali, na tribo que ela pertence. Então, se por um lado eu tenho lá Iracema, poxa, professora, eu não li Marabá e leio Iracema, mas com certeza você já deve ter ouvido falar. Se lá eu tenho a Iracema como sendo uma mulher idealizada, a virgem dos lábios de mel, eu tenho toda essa romantização, aqui eu tenho essa mesma pegada do indígena como centro da minha narrativa, no entanto já mostrando a realidade de uma outra forma. Em seguida eu tenho para vocês um trecho aí modernista. Macunaíma, você já ouviu falar? Ai, professora, eu não gosto muito de ler. Não tem nenhuma adaptação para o cinema? Tem sim, é maravilhosa, viu? Mas aí eu recomendo que você faça a leitura do livro e você assista ao filme que resume bem isso. Então, acompanhe aí comigo. E diz assim: no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Isso é logo no início da narrativa. Muito se fala aí dessa ligação entre o romantismo e o modernismo, porque ele começa praticamente da mesma forma que começa lá Iracema. No fundo do Mato Virgem nasce Iracema, no fundo da Mata Virgem nasce Macunaíma. Só que aqui eu já tenho uma representação do povo brasileiro de forma diferente. Por quê, professora? Porque o momento histórico é diferente.
nós já temos uma literatura madura e também o pensamento, a organização social do povo brasileiro é diferente. Então, consequentemente, a produção vai se tornar diferente. Então, observa que Macunaíma é caracterizado como uma criança feia, e Iracema, a virgem dos lábios de mel. Então, observa aí, é só um trecho para te deixar com gostinho de quero mais, de eu quero ler. E aí, compreendeu? Então, vamos agora para a nossa atividade. Acompanha. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sexta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos azuis tristes das águas profundas. Agnotas, armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Agora vamos lá, continuação. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje tenho os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. Então, observa aqui que eu tenho um texto narrativo ali, uma estrutura de prosa. Como assim, professora? Um texto organizado em parágrafos, mas mais parece um poema, por conta de toda a sua sonoridade, por conta de toda essa linguagem, tanto quanto poética. Vamos ao comando na nossa questão? Olha aí comigo. Neste trecho, selecionado do capítulo 2 de um dos principais romances indianistas do romantismo, dá-se o primeiro encontro entre Martim, o guerreiro branco, e Iracema, a virgem dos lábios de mel. Dentro dos propósitos do romantismo brasileiro, esse encontro é corretamente interpretado como: letra A, o resgate histórico da origem do povo brasileiro, representado nessa obra pelas matrizes indígenas e europeias. Letra B, o relato irônico do processo de colonização do Brasil, apresentado desde o início da obra como um projeto fadado ao fracasso. Nós não temos esse relato irônico, né? É mais uma alegoria ali desse processo. Letra C, o retrato objetivo do início da ocupação do Brasil pelos europeus, relegando o índio a um papel de coadjuvante nessa obra. Não seria isso, até porque essa obra ela é do romantismo e a gente viu que o romantismo tem como foco principal colocar o índio no centro da narrativa. Letra D, a representação da convivência belicosa entre brancos e indígenas, sinalizando nessa obra a impossibilidade de uma miscigenação. Para quem tem conhecimento da obra, sabe nitidamente que não é isso. Na verdade, mostra de fato essa possibilidade de miscigenação, até porque é um romance aí entre os dois personagens, tá? Então, nós teríamos aqui como alternativa correta a letra A, já que se trata de um resgate aí histórico da origem do povo brasileiro. Então, nessas obras aí, a gente tem a representação do indígena e dos europeus aí na constituição do povo brasileiro. E aí, muita informação, não é? Mas eu espero que você tenha compreendido que as produções literárias se ligam de forma muito íntima com o momento histórico e como a sociedade está organizada nesse processo
de construção dessa produção, tá certo? A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau!